Queridos, graça e paz da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Eu vou hoje, nessa noite, eu vou ler um texto das Escrituras onde Paulo está exaltando a mensagem da cruz, de tal maneira que você vai ver e vai entender o que é a real loucura da pregação. Eu vou ler aqui e vocês vão entender o que é a cruz de Cristo, o que é a pregação do Evangelho e como Paulo ensina, e fala que isso é tanto escândalo para os judeus quanto loucura para os gentios. E eu vou tentar expor esse texto para que vocês entendam de uma vez o que é a verdadeira loucura da pregação. Então vamos lá, abram suas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 1, a partir do versículo 18. Na minha tradução aqui, Almeida Revista e Atualizada, o título desse texto é A Mensagem da Cruz. Vamos começar a leitura. Aqui está escrito: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu, por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem em sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Agora vejamos aqui o que esse texto diz. Vamos dar uma recapitulada em cada versículo para que a gente venha entender, versículo a versículo, o que esse texto está dizendo. Veja bem, aqui no versículo 18 diz o seguinte: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Veja essa ênfase que Paulo dá logo no início, quando ele vai falar sobre a mensagem da cruz. Ele fala: a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Ou seja, a gente vê muitas pessoas que hoje em dia, quando você vai falar do Evangelho, do Cristo crucificado, aquele que nos justifica pela fé unicamente nele, essas pessoas que estão se perdendo, ou que são perdidas, melhor dizendo, essas pessoas vão rejeitar com todas as forças que elas tiverem, com toda impetuosidade. Elas vão defender a idolatria dela, as crenças, as crendices que ela tem, que são ilusórias, formadas pelo seu próprio imaginário. Mas vejamos aqui o que diz o texto. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Mas para nós que somos salvos, ou seja, para os que são salvos, a palavra da cruz é poder de Deus. Paulo introduz dessa maneira e a gente vai ver isso lá no versículo 24. Quando a gente chegar lá, a gente vai lembrar desse versículo 18. Guarda bem esse versículo 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ou seja, quem são os salvos? Aqueles que creram em Jesus Cristo. Toda a sua fé está em Jesus Cristo. Efésios 2, 8 e 9.
vocês são salvos pela graça, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Que fé? Onde está depositada essa fé? A fé em Jesus Cristo. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Certo? Essa fé é um dom de Deus. É operada pelo Espírito Santo regenerador. Certo? Então, olha bem, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Um salvo, ele ama a palavra da cruz. Ele ama o Evangelho, ele ama Jesus Cristo, porque ele entende que essa palavra da cruz é poder de Deus. E a gente vai ver em Romanos 1, 16 e 17, para resumir, Paulo diz: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. E a gente vê aqui que os salvos, eles entendem que a palavra da cruz é o poder de Deus. Que é o poder de Deus para quê? Para a salvação daquele que crê. E aí versículo 19 continua. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. O que Paulo está querendo dizer? Citando aqui o texto de Isaías 29:14. Ele está querendo dizer que a palavra da cruz ela é tão poderosa e de tamanha sabedoria que essa palavra, que é a da cruz, ela é mais sábia e mais poderosa do que a força e sabedoria humana. Todos os eruditos, você pode juntar todos os eruditos do planeta, todos os filósofos, historiadores, arqueólogos, teólogos, todos, nenhum, se não for salvo e não tiver crido em Jesus Cristo, vai compreender que essa palavra da cruz é poder de Deus. Porque eles não foram salvos, porque eles não creram na palavra da cruz. Eles não foram salvos por Jesus Cristo. Então, a sabedoria deles será destruída diante dessa sabedoria de Deus, que é a palavra da cruz, do Cristo crucificado. Quem pode crer nessa pregação, né? E a inteligência deles vão ser aniquiladas. Por quê? Porque a palavra da cruz é de tal maneira poderosa e de tamanha sabedoria que qualquer sabedoria dos sábios humanos, segundo o mundo, e dos inteligentes, segundo o mundo, instruídos, segundo o mundo, será aniquilada por essa palavra da cruz. E seguimos no versículo 18. Paulo continua indagando: onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século? Aquele que questiona. Quem pode questionar essa palavra, essa mensagem da cruz? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Essa daqui é o ápice, né? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus, olha só, agora ele vai falar da sabedoria de Deus. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Olha só essa primeira parte do texto, do versículo 21. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, ou seja, o mundo na sua própria sabedoria não pode crer nessa sabedoria. Eles não conseguem conceber. Eles rejeitam, eles falam: não, isso aí é loucura, não é possível uma coisa dessa. Como que pode um homem morrer na cruz, entregar-se a si mesmo e nos dar vida? Como assim? Como assim nascer de novo? Como assim? Como assim ser salvo? Somente só crer nele que a gente é salvo. Como assim? É somente pela fé? Como assim? Pela sua própria sabedoria. Aqui diz:
O mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus. Aí a parte B do versículo 21. Aprove a Deus. Olha só, é de Deus. A ação é de Deus. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Aprove a Deus. É Deus que salva através do evangelho, através da palavra. A gente lembra de um texto, não me recordo onde está agora, mas a gente acabou lendo ontem no culto de ensino, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Cristo. Então, é necessário que haja a revelação da palavra especial, que é a pregação da palavra, onde aqui tem o evangelho, onde aqui está o evangelho. Quando você começa a falar das escrituras, falar do poder de Deus revelado nas escrituras, o pecador que é escolhido por Deus antes da fundação do mundo, conforme Efésios 1, versículo 4. Esse pecador, ao escutar a palavra de Deus, essa palavra de Deus vai ser acompanhada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vai transformar o coração daquela pessoa de tal maneira que essa pessoa vai crer nessa palavra. Ou seja, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo, a palavra de Deus. Certo? Aprove, então, é um agir unicamente de Deus. É um agir unicamente de Deus. Aprove a Deus salvar. Você não colabora na sua salvação. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Que maravilhoso. Versículo 22 continua. Porque tanto os judeus pedem sinais, né? Os judeus, a gente lembra que quando Jesus estava ali entre eles, os judeus viviam perto dele. Mostra-nos um sinal. Mostra-nos um sinal. Faça um sinal. Se tu é o Cristo mesmo, faz um sinal. Eles queriam sempre sinais. E Jesus sempre apelava para Jonas. Eu dou o sinal que vocês querem, é este. Jonas. Pois Jonas teve 3 dias no ventre da baleia. E o Filho do Homem estará 3 dias no seio da terra. E ao 3º dia irá ressuscitar. E eles não entendiam esse sinal. Era loucura para eles, era loucura. Vocês estão entendendo? É loucura para os sábios. Os fariseus eram sábios, os escribas eram os sábios. Eles eram instruídos na lei mosaica e tudo mais. Entendiam de cabo a rabo a lei de Deus. Mas não entendiam para quem a lei apontava. Para quem a lei estava direcionando. Qual era a função da lei? Que era dizer que todo homem não tem capacidade em si mesmo de salvar-se a si mesmo por obras de justiça, cumprindo a lei. Mas é somente pela fé, unicamente naquele que é a solução do problema do pecado, que é o problema do homem. É Jesus Cristo. A lei revela o pecado e aponta para o antídoto, que é Jesus Cristo. Logo, os judeus pediam sinais. Jesus falava: o sinal que eu dou para vocês é o sinal do profeta Jonas. Estará no ventre por 3 dias, no ventre da terra por 3 dias. Mas eles não entendiam isso, era loucura para eles. Eles não entendiam, eles não conseguiam conceber isso. Como os gregos buscam sabedoria. Os gregos, Paulo aqui está falando para a igreja de Corinto, e os gregos, a gente sabe muito bem que existe a mitologia grega, e não sei, filosofia grega, não sei o que grego. O povo grego era um povo que buscava muita sabedoria, filosofias e não sei o que e tal. Porém, quando eles se deparam com a loucura da pregação, que é a palavra da cruz, onde Cristo se deu a si mesmo, sofreu no duro madeiro da cruz,
para salvar um povo escolhido por Deus. Eles não conseguiam entender isso. Para eles não conseguiam entender isso. Para eles, nossa, o que é isso? Isso aí não é sabedoria, não. Isso é loucura. Isso daí não tem como conceber uma coisa dessa. Versículo 23. Mas nós, aí Paulo apela, falando para os irmãos de Corinto. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Olha o que ele fala. Escândalo para os judeus. Ele fala, Cristo crucificado é um escândalo para os judeus. É um escândalo para os judeus. E uma loucura, e é loucura para os gentios. O que ele está querendo a quem ele se refere? Aos gregos, que eram gentios. Judeus era o povo escolhido. Os gregos eram gentios, que era o povo que não se chamava povo de Deus, como Isaías bem profetiza, Deus fala através dele. Povo que não era meu povo, será chamado meu povo. Entende? Então, veja bem, Paulo fala, nós pregamos a Cristo crucificado. E esse Cristo crucificado que nós pregamos é escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas, para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, entre os judeus e gregos, tem pessoas que são chamadas através dessa loucura da pregação, através dessa palavra da cruz. Tanto judeus como gregos, os que são chamados. Essa pregação é o poder de Deus. É sabedoria de Deus. Então, aquele que é salvo, aquele que foi chamado segundo o propósito de Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito, como diz em Efésios, essas pessoas entendem que a pregação do Cristo crucificado é uma pregação poderosíssima, de sabedoria inigualável, inescrutável. Quem pode entender a mente do Senhor? Quanta sabedoria! Paulo adora a Deus, dizendo lá em Romanos. Quanta sabedoria! Porque a loucura de Deus, olha só, os judeus falavam, não, isso aí é loucura. E essa loucura era mais sábia do que os homens. O que os homens acham que é essa sabedoria do ápice. A sabedoria de Deus, que eles chamavam de loucura, era mais sábia do que todos os homens. E o que eles chamavam de, isso daí é fraqueza, Jesus se entregou a si mesmo para dar vida por outros, isso daí é fraqueza, ele tem que enfrentar. Né? Os gregos tinham aquelas filosofias estoicas, né? Não, ele tem que enfrentar de frente e não abaixar a cabeça. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Que pregação, que palavra. Isso realmente é sabedoria. Isso realmente é força e poder. Maravilhoso, né, irmãos? Eu espero que vocês tenham meditado nessas palavras. Procurei ao máximo aqui expor o texto de forma fiel, não trazendo muitos adornos nem nada, mas apenas expor o texto. E eu pretendo fazer isso mais vezes, né? É maravilhoso expor a palavra de Deus. Espero que vocês gostem. E se você gostou, está até aqui nesse vídeo e quer que seja feito mais vídeos dessa maneira, você se inscreva no nosso canal, deixe o like para que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Essa palavra, essas pregações e esses vídeos, esse conteúdo vem edificar outra pessoa. E o evangelho chega a essas pessoas, para mais pessoas, porque o evangelho deve ser anunciado. Afinal, Jesus disse em Mateus 28, 18 e 19, se não me engano, ide pregai o evangelho e fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, esse ide e pregai o evangelho a gente deve fazer. É nosso chamado
A gente foi chamado, a gente foi salvo, escolhido para isso, para viver em santidade ao Senhor e para anunciar as boas novas, para a salvação de todo aquele que crê. Ok, meus irmãos? Deus abençoe por estar acompanhando até aqui. Espero que essa palavra venha edificar a sua vida, venha renovar o seu entendimento, como Paulo fala, renovem o entendimento de vocês. E a gente sabe que só é possível renovar o nosso entendimento se a gente tiver contato com a palavra de Deus, ok? Então, que Deus abençoe a sua vida e que você se inscreva no canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ok? E até o próximo vídeo. Vou tentar preparar aqui outro texto relacionado ao Evangelho ou algum outro assunto que chama a nossa atenção, ok? E assim vamos crescendo juntos na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, tá bom? Deus abençoe, fiquem com Deus. Um ótimo dia, uma ótima noite. Enfim, Deus abençoe, uma ótima semana. Se inscreva no canal. Deus abençoe.